torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar. E hoje é dia de análise, vamos analisar o jogador Luiz Henrique, jogador que pertence à equipe do Fortaleza, jogou a Série B do ano passado, jogou não, né? Fez alguns jogos da Série B, não foi titular absoluto do Botafogo, emprestado, ainda estava emprestado à equipe do Botafogo, e está a caminho do Vasco da Gama, muito próximo de acertar a sua ida para o Vasco da Gama. E para você conhecer, torcedor, a gente vai trazer as informações do jogador, os pontos positivos, os pontos negativos, vou trazer alguns números para vocês também, e obviamente vamos falar aqui qual a minha opinião sobre esse jogador, se é uma boa contratação ou se não é. Enfim, a gente vai fazer essa análise para você conhecer melhor o jogador Luiz Henrique, que deve estar chegando ao Vasco nos próximos dias. É meia, é volante, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta tem muita informação sobre Luiz Henrique. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço pra você, muito obrigado a você que está sempre junto com a gente, que se inscreve, que deixa seu comentário, que tá aqui todos os dias, né, deixando o seu like, muito obrigado, viu, que compartilha os nossos vídeos, obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar, saibam sempre que aonde esse canal chegar, vocês têm muita participação nisso, sou muito grato a todos que estão sempre junto com a gente. E para você que está sempre, que chegou pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, que um amigo compartilhou esse vídeo com você, que você for pesquisar e achou, seja muito bem-vindo. Aqui é o Comentaléu Vascaíno, aqui a gente trazemos análises, sugerimos jogadores, trazemos as informações do Vasco, obviamente que eu falo aqui o que eu penso sobre as notícias que rolam no dia a dia no Vasco, e fazemos a live resenha também, live pré e pós-jogo. Enfim, seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu Vascaíno. Se puder, dá essa moral aí, estamos chegando a 4.500 inscritos, faltam menos de 20 pessoas aí. E se você puder se inscrever no nosso canal, eu ficarei muito grato para que a gente possa chegar a 4.500, 5.000, enfim. E continuar crescendo esse trabalho muito bom que é aqui no Comentaléu Vascaíno. E olha, vamos falar de Luiz Henrique, né? Já deixei os recados. Muita gente está em dúvida desse jogador, eu vou dar minha opinião, obviamente, vou analisar o jogador, né, pelo que eu pude ver, assistir alguns vídeos também, para poder entender como o jogador jogava na base também da equipe rival, né, ele jogou na base do rival, a cria do rival, foi vendido para o Fortaleza, mas vamos falar dele, né, jogador de 22 anos, um meia, né, meia central, jogador canhoto, vamos observar que o Vasco está buscando muitos jogadores canhotos, né, vamos ficar de atento nisso aí, jogador canhoto, um jogador que estava no Botafogo, mas pertence à equipe do Fortaleza, e muita gente quer saber como ele joga. Ele pode jogar também como segundo volante, é um jogador que tem um passe muito bom, né, considerado um dos melhores passadores de bola, mas tem suas questões, né? Tem seus prós e seus contras. Eu vou trazer só os números dele aqui, não vou nem botar aquela arte que a gente geralmente bota na tela, só para você entender. O jogador fez 11 jogos pela equipe do Botafogo na Série B, ele acertou 61 passes dos 73 que ele tentou, foram 88% aí de acerto de passe, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou dizendo sobre a questão de ser um bom passador de bola. Ele tem 2 desarmes, não fez nenhum gol, não fez nenhuma interceptação, nem assistência. É um jogador que não era titular do Botafogo, ficava sempre como opção. Era a mesma coisa que acontecia no Fortaleza, por muitas vezes foi utilizado no Campeonato Estadual, até na Copa do Nordeste, mas nunca foi um jogador que assumiu a titularidade por onde passou. E é um jogador que eu vejo como um jogador que falta muito na questão física, precisa evoluir na questão física, apesar de ser um jogador de 22 anos, e precisa muito evoluir no entendimento tático. O jogador, por vezes, parece que não está entendendo mais ou menos o que o técnico quer. Com o Zé Ricardo, pode ser que funcione, porque o Zé Ricardo tem muita experiência em trabalhar com jovens, veio oriundo de base, veio oriundo do futsal, mas é um jogador que, na minha opinião, ainda não está pronto, apesar da idade, precisa evoluir. E neste momento, vem para o Vasco como uma aposta. É um meio-campo que, até na base, tentava dribles, buscava sempre dar passes em profundidade, tem essa questão do passe muito bom, tem uma qualidade na batida da bola, tenta driblar, como eu falei, tenta quebrar linhas, tanto driblando quanto com domínio de bola, mas precisa entender melhor. A sua tomada de decisão também tem que melhorar. É um jogador que, na minha opinião,
ele precisa evoluir para a gente poder ver um jogador que vai despontar no futebol brasileiro. Para o Vasco, ele vem para ser opção. Não acho que será um jogador para ser titular, não acho que será um jogador para ser sombra de Nenê ou sombra do Matheus Barbosa e do Juninho. Eu não entendi mais ou menos para onde vem o Luiz Henrique, porque é um jogador que tenta, que joga ali muito bem pelo meio de campo, né? Tirando como primeiro volante, ele pode jogar até pelo um pouquinho de lado, pelo lado esquerdo, não é um jogador de grande velocidade, enfim, é um jogador que, na minha opinião, vem como uma incógnita. Acertando com o Vasco, eu não sei aonde ele se encaixaria, né? Até porque a gente vê que o Isaac também veio um jogador que veio nessa característica, né? Que é um jogador que a gente não sabe onde se encaixa. Na minha opinião, precisa evoluir muito. É um jogador que ainda não vejo como pronto, como eu falei. É um jogador que gosta muito de circular, principalmente pelo lado esquerdo de campo, até por dominar muito pelo pé esquerdo. Tem que melhorar na questão também de utilização do seu pé direito. E vem para o Vasco buscando uma nova oportunidade na carreira. Pode ser que desponte, Léo, pode ser que dê certo? Pode, obviamente. Como eu já falei, o Zé Ricardo é um cara que consegue trabalhar muito bem com esse tipo de jogadores. Mas chega ao Vasco com desconfiança. Não é o nome que que se eu tivesse assim, trabalhasse no setor de análise do Vasco, eu não iria sugerir, mas deve ter alguma questão que fez com que chamasse atenção e fosse aprovado esse nome. Segundo eu pude saber, o jogador foi avaliado positivamente pelo Zé Ricardo. Pode ser que evolua, pode ser que chegue no Vasco e desponte de uma vez por todas, e faça o que não fez pelo Fortaleza e faça o que não fez pelo Botafogo, mas analisando por esses dois clubes, analisando pelo que eu vi de base que esse jogador fez, é um jogador que tem muito a evoluir ainda, um jogador que está ainda cru, né, na palavra, falando assim, né, é um jogador que precisa muito de evolução. Se ele conseguir evoluir, ele será um jogador interessantíssimo para o Vasco, será um grande reforço. Mas se manter no mesmo nível que foi no Botafogo, no mesmo nível que foi para o Fortaleza, vai ficar como opção. Mas não vai ser aquele jogador que a gente vai ver entrar num jogo e mudar toda a posição, mudar tudo que pode acontecer no jogo para o Vasco da Gama. Na minha opinião, é uma contratação nota 6,5. Acho, volto a dizer, que o jogador pode evoluir. Essas análises que eu estou fazendo são pelas últimas temporadas do jogador. Foi um jogador que nunca foi titular onde passou. Mas, se o Zé Ricardo está dando um aval, ele viu algo de bom, algo de positivo no Luiz Henrique. E por isso está avalizando aí a contratação do meio campo. Então é isso. Agradeço a você que está sempre junto com a gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Compartilha muito para a galera conhecer o Luiz Henrique. Qualquer nova informação a gente volta aqui e olha, a gente vai fazer análise do Quinteiro aí, para você, torcedor vascaíno, conhecer um pouquinho do novo zagueiro que está chegando ao Vasco da Gama. Então, valeu, aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.